Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante. Nessa segunda-feira, glória a Deus. É muito bom o fim de semana com vitória do Vasco, a gente fica mais leve e mais feliz. E essa vitória, como você viu aí na abertura do Bom Dia Gigante, teve a participação de Cabo Daciolo na porta de São Januário, acompanhando ali com alguns torcedores. Tudo bem, estava sem máscara, mas está valendo. Vasco 3, Atlético Mineiro 2 em São Januário. Uma vitória muito importante que faz o Vasco deixar a zona de rebaixamento. E ontem mesmo, o próprio Cabo Daciolo gravou um vídeo com muita expectativa e com muita certeza que o Vasco vai vencer os 7 jogos que faltam ainda no Campeonato Brasileiro e quem sabe terminar entre os 8 primeiros. E como eu não gosto de brincar com a fé de ninguém, a gente postou esse vídeo nas nossas redes sociais, @avascaínos, Twitter, Facebook, Instagram. Inclusive, a Mari Barata também trouxe no Acorda Vascaíno hoje de manhã. Quem não viu, o card está passando aqui em cima, com esse vídeo gravado pelo Cabo Daciolo. E o Vasco, com essa vitória para cima do Atlético Mineiro, chega à 15ª colocação com 35 pontos. Mesma pontuação do Sport, 14º, só que o Sport venceu ontem em casa a equipe do Bahia por 2-0. E também a mesma pontuação do Fortaleza, que é o 16º, uma posição abaixo do Vasco, que perdeu ontem também por 2-0 para o Atlético Goianiense. O Bahia agora é o primeiro time na zona de rebaixamento com 32 pontos. E para quem não viu esses gols do Vasco na vitória por 3-2 para cima do Atlético Mineiro, eu passo agora aqui dentro do Bom Dia Gigante. O primeiro gol do Vasco, um chute para frente do zagueiro Marcelo Alves, a zaga do Atlético Mineiro deu mole, o Léo Matos antecipou de cabeça e colocou o Germancano sem goleiro para fazer Vasco 1, Atlético Mineiro 0, como você está vendo aí na tela. Já o segundo gol do Vasco, ainda no primeiro tempo, grande troca de passes e a bola sobrou ainda na ponta esquerda para Benítez. Ele fez o lançamento para a direita, Léo Matos com o corredor aberto, fez o cruzamento, Iago Pikachu antecipou a defesa, chutou na trave e no rebote, Vasco 2, Atlético Mineiro 0. Muita comemoração do Vasco nesse gol de Iago Pikachu, que marca o seu 40º gol com a camisa do Vasco. E no terceiro gol, no segundo tempo, uma pintura. Grande troca de passes do Vasco, a bola sobrou para Martim Benítez, que numa cavadinha colocou no peito de Germancano, que matou e sem deixar a bola cair, fez Vasco 3, Atlético Mineiro 0, um golaço, um dos gols mais bonitos dos últimos anos de São Januário, marcado por Germancano. Vasco 3, Atlético Mineiro 0. Naquele momento, o Atlético fez 2 gols e o Vasco venceu por 3-2, garantindo a fuga do Z4 do Campeonato Brasileiro. E esse gol do Germancano foi mesmo um golaço. E daqui a pouquinho também uma informação importantíssima, quentíssima, uma informação que eu tenho certeza que você vai gostar bastante sobre o nosso artilheiro Germancano. Mas daqui a pouco eu te conto. E o Vanderlei Luxemburgo, no final da partida, elogiou muito a atuação do Vasco, principalmente no primeiro tempo, e também fez elogios a esse gol de Germancano. Confere só. Então acho que foi o melhor jogo no primeiro tempo e no segundo tempo nós sofremos, mas eu quero dar os parabéns assim, porque o terceiro gol nosso foi um gol de jogo de futebol, né? Um gol bonito de jogo de futebol, bem jogado, com qualidade, com toque de bola, com visão de jogo, finalização perfeita. Então nosso time está de parabéns pelo resultado contra um adversário muito difícil. Além de Germancano, outro argentino foi protagonista nesse jogo de sábado. Martim Benítez, ele que não viajou a Bragança Paulista, ficou toda essa semana se preparando para esse duelo contra o Galo. E ele foi um dos destaques do Vasco nessa vitória por 3-2. E o técnico Vanderlei Luxemburgo falou sobre essa decisão de não colocá-lo no jogo contra o Bragantino para deixá-lo preparado para o confronto contra o Atlético Mineiro. Com respeito ao Benítez, as pessoas às vezes não entendem, né, que a gente tem planejamento. Ninguém faz as coisas aqui empírica ou porque eu quero fazer. Não, ela é decidida em reunião com a comissão técnica para poder tomar uma decisão. O Benítez vinha de parado durante muito tempo. Eu trouxe ele para Curitiba, para jogar contra o Curitiba, porque era um jogo em casa e importante. E ele jogou com um jogador a menos, então solicitou muito da parte física dele. Se eu levasse ele para Bragança para um jogo que seria difícil com ele ou sem ele, então eu podia fazer com que ele tivesse uma lesão e aí trazer um prejuízo maior, que nós temos agora 7 jogos, tínhamos 8 jogos para terminar, então eu preferi deixá-lo aqui treinando para poder ter uma condição melhor
para o jogo de hoje. Ele mostrou que ele jogou no primeiro tempo bem, até os 30 minutos, né, buscando o jogo, depois deu uma cansadinha, voltou bem no segundo tempo, jogou mais do que deveria, ele falou, vou jogar mais 10 minutos, mas ele falou toda hora para mim, aguenta. E é um jogador que é experiente, é malandro, protege a bola, sofre uma falta. Então eu protelei o máximo e fiquei esperando ele me falar que é a hora de trocar. Então acho que foi uma vitória merecida contra um adversário muito difícil, que está na zona de cima, né? E tem que valorizar essa vitória, mas saber que na terça-feira nós temos mais. E amanhã nós temos treinamento para a recuperação dos jogadores, porque na terça-feira tem um jogo tão difícil quanto esse, que é contra o Palmeiras fora de casa. Você sabe o que é a aposta dobrada da 1xBet? Não? Vá aqui embaixo, no primeiro comentário tem um link da 1xBet. Você entra, faz o seu cadastro, faz um pequeno depósito e usa a palavra promocional Vascaínos. Se você, por exemplo, depositar R$30, você vai começar jogando com R$60. É a aposta dobrada. Use a aposta dobrada na primeira aposta para que você possa ganhar dinheiro e se divertir. Os jogos do Campeonato Brasileiro estão aí. Apostas em todos os jogos, em todas as tabelas de campeonatos pelo mundo inteiro. Mas aposte no Campeonato Brasileiro. Você, afinal, tá por aqui, tá conhecendo os times. É sempre bom ficar ligado. 1xBet, parceiro do canal Atenção Vascaínos. E o que mais preocupa o torcedor vascaíno, além dessa situação de ficar próximo à zona de rebaixamento, é a irregularidade do time do Vasco no Campeonato Brasileiro. O time é capaz de perder em casa para o então lanterna Coritiba e depois fazer uma atuação como essa contra o Atlético Mineiro, postulante ao título nacional. E o técnico Vanderlei Luxemburgo falou sobre essa situação do Vasco ficar irregular no campeonato, mas também falou do trabalho que foi feito depois das últimas 2 derrotas no campeonato para Coritiba e Bragantino, para que o Vasco fizesse uma boa partida e vencesse o Galo em São Januário. Assim, o mais difícil foi recuperar os jogadores do 4 que nós tomamos em Bragança Paulista, dos 4 gols que nós tomamos em Bragança Paulista, e levantar o emocional nele. Tive que ter muita paciência, muita calma. Em momento algum eu levantei a voz, em momento algum eu dei pancada, porque era uma derrota doída. Entramos na zona de rebaixamento, então era importante os jogadores me olhar, saber que eu estava tranquilo e que confiava neles que nós pudéssemos ter uma atuação convincente. Então foi todo um processo de construção para o jogo de hoje, muito complicado. Foi importante nós vermos através da TV Vasco da Gama e mostrarmos que nós queremos manter o Vasco na primeira divisão. Nós não estamos preocupados com a parte política, não estamos preocupados com a parte financeira, se vamos receber o salário, se não vamos receber o salário, falta tão pouco para terminar 7 jogos. Nós queremos é que o Vasco se mantenha na primeira divisão. Essa camisa tem que ser honrada de uma maneira que os jogadores entendam a grandeza desse clube, quem está aqui entenda a grandeza desse clube. Claro que existem equívocos, são normais, né? O pagamento atrasado é ruim, mas entre pagamento atrasado e nós temos o compromisso de fazer com que o Vasco se mantenha na primeira divisão, então nós vamos ter o compromisso, mesmo eu mudando um pouco, né, da cobrança que eu faço com o dirigente, de cumprir com seus compromissos, já que os jogadores estão cumprindo, mas o mais importante era a mensagem para o torcedor saber que nós estamos aqui empenhados em manter o Vasco na primeira divisão a qualquer preço. Nós vamos trabalhar muito. Amanhã não tem folga, nós vamos para o CT para trabalhar, para recuperar os caras. Vamos para São Paulo. Vamos jogar terça-feira e vamos ficar em Atibaia trabalhando a equipe para poder voltar para cá para jogar no sábado, no domingo contra o Bahia, mas não ficar lá trabalhando. Então, quer dizer, tudo é planejamento e o trabalho para manter o Vasco na primeira divisão, porque o Vasco merece. O Vasco é um clube grande, com uma história muito bonita. Então, eu vou me doar ao máximo e vou cobrar dos jogadores a doação máxima para que nós possamos manter o Vasco na primeira divisão. E agora aquele quadro com notícias rápidas e diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante. O Vasco faz hoje o último treino visando a partida de amanhã, 8 horas da noite, no Allianz Parque contra o Palmeiras. Partida essa que foi adiada da primeira rodada do Campeonato Brasileiro e será realizada amanhã no Allianz Parque. E para essa partida, a CBF designou
Anderson Daronco, do Rio Grande do Sul, para apitar esse jogo. E quem vai ser o responsável pelo VAR será Jean-Pierre Gonçalves Lima, também do Rio Grande do Sul. E o Vasco, o time sub-20 do Vasco, já sabe o adversário na Supercopa da categoria. O time vai encarar o Atlético Mineiro, que derrotou ontem nos pênaltis o Atlético Paranaense e foi campeão brasileiro do sub-20. Com isso, a Supercopa Sub-20 será disputada no dia 28 de fevereiro, em partida única, mas ainda sem local definido pela CBF. Quem vencer esse confronto, Vasco e Atlético Mineiro, será o representante do Brasil na Libertadores da América dessa categoria ainda esse ano. Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompadour, Shopping Barra Square 3555, lojas 120 e 121, Bloco 1, Barra da Tijuca, Zona Oeste, Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relojoeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias, ouro 18 quilates. Pompadour, atendendo você com brilho e pontualidade. Já já, com loja virtual para atender você também. E para fechar o Bom Dia Gigante de hoje, como prometido, vamos falar sobre Germancano, o jogador que tem 23 gols nessa temporada, 13 apenas no Campeonato Brasileiro e aos 33 anos está valorizado no mercado. Ele tem contrato com o Vasco, um contrato dele que foi alugado ao clube até o final de 2021. E o torcedor do Vasco fica se perguntando, será que já começaram as conversas para a renovação desse contrato? E a resposta é sim, isso mesmo. O executivo de futebol do Vasco, Alexandre Pássaro, já começou as conversas com o agente do jogador, mas a definição será feita apenas no final do Campeonato Brasileiro, já que Germancano está totalmente focado em tirar o Vasco dessa situação. O detalhe é que Germancano está muito feliz no Rio de Janeiro e principalmente no Vasco, e por isso a gente vai ficar de olho e atento para qualquer informação referente à renovação de Germancano com o Vasco para o restante de temporada e quem sabe ficar mais tempo aqui em São Januário. Essa é a nossa expectativa e você vai ficar sabendo de tudo aqui no canal Atenção Vascaínos, beleza? É isso, torcedor. Esse foi o Bom Dia Gigante de hoje. Eu tenho certeza que você percebeu que eu tô meio rouco ainda por conta dos gritos do Vasco, dos gols do Vasco contra o Atlético Mineiro, mas daqui a pouco eu vou estar restabelecido. Grande abraço a todo mundo. Você que chegou até aqui e gostou do vídeo, dá o like no vídeo. O like é muito importante. Você se inscreva no canal e acione também o sininho das notificações para saber de tudo que rola por aqui. E siga a gente nas nossas redes sociais, @avascaínos, Twitter, Facebook, Instagram. A gente dá sempre muita informação por lá e tem também o nosso segundo canal, o Ave Mais. O link tá na descrição desse vídeo e você corre lá para também se inscrever e assistir nossos vídeos. Grande abraço, daqui a pouquinho, 5 horas da tarde, chega o Flávio Dias com uma informação bacana no nosso Boletim do AV e mais tarde, 7h30 da noite, a nossa tradicional live de segunda-feira, que eu conto muito com a sua audiência. Grande abraço, tamo junto, valeu, fui! Atenção, vascaínos, ao Vasco nada! Tudo! Então como é que é? Casaca, casaca!